Olá, pessoal. Eu sou a Beatriz, tenho 52 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma das experiências mais dolorosas e, ao mesmo tempo, transformadoras da minha vida. Uma história que aconteceu no casamento do meu próprio filho, Rodrigo, e que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre família, amor e dignidade. Vocês sabem aquele momento em que você recebe uma notícia que deveria ser motivo de alegria, mas algo no fundo do seu coração sussurra que nem tudo está certo? Foi exatamente isso que senti quando recebi o convite de casamento do meu filho. Era uma tarde de quinta-feira. Eu acabara de chegar do plantão no hospital onde trabalho como enfermeira há mais de 20 anos. Meus pés doíam, minhas costas reclamavam das longas horas em pé, mas meu coração estava leve, porque finalmente teria um fim de semana de folga. Quando abri a caixa de correspondência do meu apartamento simples no Jabaquara, zona sul de São Paulo, lá estava ele. Um envelope dourado, pesado, com meu nome escrito em uma caligrafia elegante. Meu coração disparou. Depois de anos criando meu filho sozinha, trabalhando em 3 turnos para dar a ele a melhor educação possível, finalmente chegara o grande dia. Rodrigo havia se formado em engenharia, conseguido um ótimo emprego em uma multinacional, e agora estava se casando com Fernanda, uma moça de família tradicional que conhecera durante um curso de pós-graduação. Subi as escadas correndo como uma criança ansiosa para abrir um presente de Natal. Sentei-me no meu sofá gasto, aquele mesmo onde Rodrigo fazia as lições de casa, enquanto eu preparava o jantar depois dos plantões noturnos, e abri o envelope com cuidado como se fosse um tesouro. O convite era lindo, impresso em papel especial com detalhes dourados. Quando li, Rodrigo e Fernanda têm o prazer de convidá-la para celebrar sua união, meus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda e complexa que só uma mãe pode entender. Era orgulho misturado com nostalgia, alegria temperada com uma ponta de melancolia. Lembrei-me de todos os momentos difíceis que passamos juntos. As noites em claro quando ele tinha febre, e eu não tinha dinheiro para pagar um médico particular. Os trabalhos extras que fiz limpando escritórios aos fins de semana, para pagar a mensalidade da escola particular onde ele estudou. Às vezes que comia apenas pão com margarina no jantar, para que ele pudesse ter uma refeição completa com carne, arroz, feijão e salada. Rodrigo nunca soube desses sacrifícios. Eu fazia questão de esconder dele as dificuldades financeiras. Quando ele me perguntava por que eu não comia muito, eu dizia que estava de dieta. Quando questionava por que eu trabalhava tanto, eu respondia que gostava de me manter ocupada. Mentiras brancas de uma mãe que queria proteger o filho da dureza da vida. Mas havia algo estranho naquele convite que me incomodava, embora eu não conseguisse identificar exatamente o que. Talvez fosse o tom formal demais, como se eu fosse apenas mais uma convidada qualquer. Ou talvez fosse o fato de que, enquanto outros familiares que eu conhecia haviam recebido convites personalizados com seus nomes completos e um texto mais caloroso, o meu era genérico, quase protocolar. Pensei que fosse apenas um descuido. Afinal, casamentos são eventos estressantes de organizar. E Fernanda vinha de uma família com muitas tradições e formalidades. Eu, que sempre fui uma pessoa simples, achei que talvez não entendesse essas sutilezas sociais das famílias mais abastadas. Naquela noite, liguei para Rodrigo para agradecer pelo convite e perguntar se precisava de alguma coisa para o casamento. Sua voz soou estranha ao telefone, distante, como se estivesse falando com uma conhecida, e não com a mãe que o criou sozinha. Ele foi educado, mas frio, e desligou rapidamente dizendo que estava ocupado com os preparativos. Deitei-me naquela noite com uma sensação estranha no peito, como se uma nuvem escura estivesse se formando no horizonte de um dia que prometia ser ensolarado. Mas eu ainda não imaginava a tempestade que estava por vir. Como eu estava enganada sobre o que me esperava naquele casamento. Mas isso é uma história para o próximo capítulo. E vocês não vão acreditar no que aconteceu quando chegou o grande dia. Nas semanas que antecederam o casamento, comecei a perceber alguns sinais estranhos que me deixavam cada vez mais inquieta. Vocês sabem quando algo não está certo, mas você tenta convencer a si mesmo de que está imaginando coisas.
Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Rodrigo parecia distante quando eu ligava, sempre com pressa para desligar o telefone. Nossas conversas, que antes duravam pelo menos meia hora com ele, me contando sobre o trabalho, os planos para o futuro e até mesmo pequenos detalhes do seu dia a dia, agora se resumiam a monossilábios e respostas vagas. Quando eu perguntava sobre os detalhes da cerimônia, sobre o que eu poderia fazer para ajudar, ele desconversava ou dizia que Fernanda estava cuidando de tudo. Essa resposta me machucava mais do que eu queria admitir. Durante toda a vida do meu filho, eu havia sido sua confidente, sua parceira em todas as decisões importantes. Quando ele escolheu o curso de engenharia, passamos horas conversando sobre as possibilidades de carreira. Quando ele conseguiu o primeiro emprego, comemoramos juntos com um jantar especial que eu preparei com todo carinho. E agora, no momento mais importante da vida dele, eu estava sendo deixada de lado como se fosse uma estranha. Tentei não dar importância, me convencendo de que era apenas o nervosismo pré-casamento. Afinal, organizar um casamento é realmente estressante, e talvez ele estivesse sobrecarregado com tantos detalhes para resolver. Mas no fundo do meu coração, uma voz insistente me dizia que havia algo mais por trás daquela frieza. Decidi comprar um vestido especial para a ocasião. Fui até uma loja no centro de São Paulo. Uma dessas lojas que eu sempre passava em frente, mas nunca tinha coragem de entrar, porque os preços eram muito altos para o meu orçamento. Mas aquele era o casamento do meu único filho, e eu queria estar impecável para ele. Escolhi um vestido azul marinho elegante, de manga 3/4, com um corte clássico que valorizava minha silhueta sem ser extravagante. Nada muito chamativo, mas que me fazia sentir bonita e apropriada para a mãe do noivo. A vendedora foi muito atenciosa. Me ajudou a escolher uma bolsa e sapatos que combinassem perfeitamente com o conjunto. Quando vi o preço total, meu coração apertou. Era quase um salário inteiro, dinheiro que eu poderia usar para pagar contas ou guardar para alguma emergência. Mas para mim, valia cada centavo. Era o casamento do meu filho, o momento em que eu finalmente veria os frutos de todos os meus sacrifícios. Ele merecia ter uma mãe bem vestida ao lado dele nesse dia tão especial. Tentei várias vezes conversar com Fernanda sobre os preparativos, oferecendo ajuda com o que fosse necessário. Mesmo sendo uma família simples, eu queria contribuir de alguma forma. Talvez pudesse ajudar com os arranjos de flores, ou com algum detalhe da decoração, ou até mesmo cozinhar alguma coisa especial para a festa. Sempre fui boa na cozinha, e meus brigadeiros eram famosos entre os amigos do Rodrigo desde a adolescência. Mas Fernanda sempre estava muito ocupada ou em reunião com a cerimonialista quando eu ligava. Suas respostas eram educadas, mas frias, como se ela estivesse falando com uma fornecedora qualquer e não com a futura sogra. Comecei a sentir que estava sendo deliberadamente deixada de lado, mas tentei não dar importância. Talvez ela fosse apenas uma pessoa mais reservada, mais formal. Cada família tem seus costumes, não é mesmo? Uma semana antes do grande dia, liguei para Rodrigo perguntando sobre o horário exato da cerimônia e se ele precisava de alguma coisa. Queria saber se deveria chegar mais cedo para ajudar com algum detalhe, ou se havia alguma tradição específica da família da Fernanda que eu deveria conhecer. Afinal, eu não queria cometer nenhuma gafe por falta de informação. Ele me deu o endereço rapidamente, disse que a cerimônia começaria às 5 da tarde e desligou abruptamente, alegando que estava atrasado para uma reunião importante no trabalho. Nem me deu tempo de perguntar mais nada, nem de dizer que estava ansiosa para vê-lo no altar, nem de expressar o quanto estava orgulhosa dele. Naquele momento, uma sensação estranha tomou conta do meu peito, como se algo não estivesse certo. Era uma mistura de tristeza, ansiedade e uma pontada de medo que eu não conseguia explicar. Porque meu filho estava me tratando como se eu fosse um incômodo? Por que Fernanda parecia estar me evitando? O que havia mudado tanto assim? Passei aquela noite acordada, revirando na cama e tentando entender o que estava acontecendo. Será que eu havia feito alguma coisa errada? Será que havia dito algo que os ofendeu?
Ou será que era apenas minha imaginação de mãe superprotetora que estava vendo problemas onde não existiam? Mas vocês não fazem ideia do que me esperava no dia do casamento. O que aconteceu naquele clube elegante da Zona Sul foi algo que eu jamais imaginei que pudesse viver, especialmente vindo do meu próprio filho. O dia do casamento chegou com um sol radiante de sábado paulistano. Acordei às 5 da manhã, mesmo sem despertador, com aquela mistura de ansiedade e expectativa que só os grandes momentos da vida conseguem provocar. Era o dia em que veria meu filho se casar. O dia que eu havia sonhado desde que ele era pequeno e brincava de casinha no quintal da nossa antiga casa. Tomei um banho demorado, arrumei meu cabelo no salão do bairro onde sempre cortava. Um salãozinho simples, mas onde a dona Marta sempre me deixava bonita para as ocasiões especiais. Ela fez questão de caprichar no penteado, dizendo que era o casamento do meu filho e que eu precisava estar deslumbrante. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Estava realmente bonita, elegante, digna de ser a mãe do noivo. Vesti meu vestido azul marinho com todo cuidado, como se fosse uma armadura que me protegeria de qualquer adversidade. Calcei os sapatos novos, peguei a bolsa que combinava perfeitamente com o conjunto e me olhei uma última vez no espelho do quarto. Por um momento, senti uma pontada de saudade do meu ex-marido, pai do Rodrigo, que havia nos abandonado quando o menino tinha apenas 3 anos. Como ele estava perdendo esse momento importante da vida do nosso filho. Peguei um táxi até o local da cerimônia, um clube elegante na zona sul de São Paulo. Durante o trajeto, meu coração estava acelerado de emoção e nervosismo. Olhava pela janela as ruas movimentadas da cidade e pensava em como a vida havia me levado até ali. Uma enfermeira simples que criou o filho sozinha, agora indo para um casamento em um dos clubes mais tradicionais de São Paulo. Quando cheguei ao clube, fiquei impressionada com a grandiosidade do lugar. O portão de ferro trabalhado, os jardins impecavelmente cuidados, a arquitetura imponente do prédio principal. Era realmente um local dos sonhos para qualquer noiva. Mostrei meu convite na portaria e fui direcionada para o salão onde aconteceria a cerimônia. A decoração estava de tirar o fôlego. Flores brancas por toda parte, arranjos enormes de rosas, lírios e orquídeas que perfumavam o ambiente com uma fragrância delicada e sofisticada. Lustres de cristal pendiam do teto alto, criando uma iluminação mágica e romântica. As cadeiras estavam dispostas em fileiras perfeitas, cobertas com tecido branco e laços dourados. Era exatamente como eu imaginava que seria o casamento dos sonhos. Procurei por Rodrigo para cumprimentá-lo antes da cerimônia começar. Queria abraçá-lo, dizer o quanto estava orgulhosa dele, talvez até chorar um pouquinho de emoção como toda mãe faz no casamento do filho. Mas quando o encontrei, ele estava cercado de pessoas que eu não conhecia, todos muito bem vestidos, falando sobre viagens internacionais, negócios e investimentos com uma naturalidade que me fez sentir completamente deslocada. Consegui chamar sua atenção por um momento. Ele me cumprimentou rapidamente, quase sem olhar nos meus olhos, como se estivesse cumprimentando uma convidada qualquer e não a mãe que o criou com tanto amor e dedicação. Disse que conversaríamos depois da cerimônia, porque estava muito ocupado recebendo os convidados importantes. Convidados importantes. Essa frase ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Será que eu não era uma convidada importante? Será que a mãe do noivo não merecia alguns minutos de atenção do próprio filho no dia do seu casamento? Senti um aperto no peito, mas tentei entender. Afinal, era o dia do casamento dele e devia estar nervoso, sobrecarregado com tantas pessoas para cumprimentar. Talvez eu estivesse sendo sensível demais, interpretando mal uma situação que era apenas fruto do estresse natural de qualquer noivo. Sentei-me em uma das cadeiras e observei os outros convidados chegando. Eram pessoas claramente de um nível social muito diferente do meu. As mulheres usavam joias caras, bolsas de grife, vestidos que custavam mais do que eu ganhava em vários meses. Os homens falavam sobre seus negócios, suas empresas, seus investimentos no exterior. Eu me sentia como uma intrusa em um mundo que não era meu. A cerimônia começou pontualmente às 5 da tarde.
A marcha nupcial ecoou pelo salão e todos se levantaram. Rodrigo entrou acompanhado do pai de Fernanda, já que seu próprio pai não estava presente. Meu coração se apertou ao ver meu filho tão elegante no smoking, mas também ao perceber que eu não tinha nenhum papel especial na cerimônia. Não fui convidada para acompanhá-lo até o altar. Não houve nenhum momento de reconhecimento especial para a mãe do noivo. Fernanda entrou em seguida, deslumbrante em seu vestido de noiva que parecia ter saído de uma revista de moda. O véu longo arrastava pelo chão como uma nuvem de sonhos realizados. Ela estava realmente linda. E por um momento esqueci toda a frieza que havia sentido dela durante os preparativos. Quando eles disseram sim um para o outro, não consegui segurar as lágrimas. Eram lágrimas de alegria, sim, mas também de uma tristeza profunda que eu ainda não conseguia explicar completamente. Algo estava diferente no meu filho, como se ele fosse outra pessoa, alguém que eu não conhecia mais. O menino carinhoso que me abraçava todas as noites antes de dormir havia se transformado em um homem que mal olhava na minha direção. Mas o pior ainda estava por vir. O que aconteceu na hora do jantar foi algo que mudou para sempre a forma como eu via meu filho e meu lugar na vida dele. Vocês não vão acreditar no que eu descobri quando fui procurar minha mesa no salão de festa. Após a cerimônia, todos se dirigiram ao salão principal para o jantar. O ambiente estava ainda mais deslumbrante que o local da cerimônia. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco impecável, cada uma decorada com arranjos florais que pareciam obras de arte. A iluminação suave criava uma atmosfera mágica, e eu podia ouvir o som discreto de um quarteto de cordas tocando músicas clássicas ao fundo. Era hora de encontrar minha mesa. Peguei o pequeno cartão dourado que indicava onde eu deveria sentar e comecei a procurar pela numeração. Meu coração ainda estava acelerado pela emoção da cerimônia, e eu estava ansiosa para finalmente relaxar, jantar e talvez conversar com outros familiares sobre como Rodrigo havia crescido e se tornado um homem tão admirável. Mesa 1, mesa 2, mesa 3. Continuei procurando, passando pelas mesas da frente onde estavam sentados os convidados mais próximos dos noivos. Reconheci alguns rostos, pessoas que pareciam ser da família de Fernanda, todos conversando animadamente e rindo, taças de champanhe nas mãos, irradiando felicidade e sofisticação. Mesa 10, mesa 11, mesa 12. Continuei caminhando em direção ao fundo do salão e uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Por que minha mesa estava tão longe da mesa principal? Por que eu, a mãe do noivo, não estava sentada próxima aos noivos como era tradição em todos os casamentos que eu já havia frequentado? Mesa 13, mesa 14. Meus passos foram ficando mais lentos, como se meu corpo pressentisse que algo terrível estava prestes a acontecer. O barulho da festa parecia estar ficando mais distante, como se eu estivesse caminhando para longe da celebração e não em direção ao meu lugar nela. E então eu cheguei na mesa 15, bem no canto do salão, quase escondida atrás de uma coluna decorativa. Era a mesa mais afastada possível da mesa principal, praticamente isolada do resto da festa. Mas não foi a localização que me chocou. Foi o que estava escrito no pequeno cartão dourado colocado no centro da mesa. Em letras elegantes, estava escrito: Casos de caridade. Gente, eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Li e reli aquelas palavras várias vezes, pensando que era algum engano terrível, alguma confusão da organização do evento. Talvez fosse uma mesa destinada a representantes de alguma instituição beneficente que os noivos apoiavam. Talvez fosse um erro de impressão. Qualquer coisa, menos o que meu coração já estava começando a entender. Olhei ao redor da mesa e vi outras pessoas que claramente não faziam parte do círculo social dos noivos. Havia um senhor de idade, cabelos grisalhos e terno simples, que ouvi alguém comentar que era um funcionário aposentado da empresa do pai de Fernanda. Uma senhora de meia idade, vestida de forma simples, mas digna, que parecia ser uma antiga empregada da família. Mais algumas pessoas que, como eu, pareciam estar ali por obrigação social e não por serem realmente bem-vindas. Meu mundo desabou naquele momento. Eu, que criei meu filho com tanto amor e dedicação,
que trabalhei 3 turnos para pagar seus estudos, que abri mão dos meus próprios sonhos para realizar os dele, estava sendo tratada como um caso de caridade no próprio casamento dele. Como se minha presença ali fosse um favor que estavam fazendo, uma concessão generosa para uma pessoa necessitada. Senti meu rosto queimar de vergonha e humilhação. Meus olhos se encheram de lágrimas, que eu lutava para não derramar. Todas as pessoas ao meu redor pareciam estar me olhando, sussurrando, comentando sobre a mãe do noivo, que havia sido colocada na mesa dos casos de caridade. Será que todos sabiam? Será que era uma piada interna da família de Fernanda? As memórias começaram a passar pela minha cabeça como um filme em câmera rápida. Rodrigo pequeno me abraçando e dizendo que quando crescesse, ia cuidar de mim como eu cuidava dele. Rodrigo adolescente, me apresentando orgulhoso para os amigos como a mãe mais corajosa do mundo. Rodrigo jovem adulto, me agradecendo por todos os sacrifícios que fiz por ele. Onde estava aquele menino? Onde estava o filho que me amava e me respeitava? Como ele havia se transformado em alguém capaz de me humilhar dessa forma tão cruel e calculada? Respirei fundo, tentando manter a compostura. Não podia fazer uma cena ali, não podia dar o gostinho para quem quer que fosse responsável por aquela humilhação. Mas também não podia simplesmente sentar naquela mesa e fingir que estava tudo bem, que era normal a mãe do noivo ser tratada como um caso de caridade. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria para sempre minha relação com meu filho. Mas antes de contar para vocês o que eu fiz, preciso que vocês me digam o que vocês fariam nessa situação. Como reagiriam se fossem humilhados dessa forma no casamento do próprio filho? Se vocês estão acompanhando essa história e querem saber como ela termina, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like aqui embaixo, comentar o que vocês fariam no meu lugar e compartilhar com seus amigos. Vocês não vão acreditar na decisão que eu tomei e nas consequências que isso trouxe para toda a família. O que aconteceu depois foi ainda mais chocante do que essa humilhação. Respirei fundo e decidi que não podia simplesmente aceitar aquela humilhação em silêncio. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava ouvir do próprio Rodrigo uma explicação para aquela situação absurda. Talvez houvesse algum mal-entendido, alguma confusão que pudesse ser esclarecida. Meu coração de mãe ainda se recusava a acreditar que meu filho fosse capaz de me tratar daquela forma. Procurei por Rodrigo pelo salão, passando entre as mesas onde os convidados já estavam sentados, conversando animadamente e degustando os canapés servidos pelos garçons impecavelmente uniformizados. Encontrei-o próximo à mesa principal, conversando com alguns amigos que pareciam ser colegas de trabalho. Quando me aproximei do grupo, percebi que a conversa parou abruptamente, como se minha presença fosse um incômodo inesperado. Os amigos dele me olharam de cima a baixo, avaliando meu vestido, minha postura, tentando decifrar quem eu era naquele ambiente de luxo e sofisticação. Pude ver nos olhos deles uma mistura de curiosidade e desconforto, como se eu fosse uma intrusa que havia se infiltrado na festa. "Rodrigo, preciso falar com você", disse com a voz trêmula, tentando manter a compostura diante daqueles estranhos que me observavam com tanto interesse. Ele me olhou com uma expressão que jamais havia visto antes. Não era raiva, não era tristeza. Era constrangimento puro, como se minha simples presença ali fosse motivo de vergonha para ele. Meu filho, que eu havia criado com tanto amor, estava com vergonha de mim. "Mãe, o que foi? Estou no meio da minha festa de casamento", respondeu com um tom impaciente que cortou meu coração como uma lâmina afiada. Ele me levou para um canto mais reservado, longe dos olhares curiosos dos convidados, mas eu podia sentir que estava claramente incomodado com a situação. Seus gestos eram bruscos, sua expressão era tensa, como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido rapidamente, para que ele pudesse voltar à sua festa perfeita. "Filho, eu queria entender uma coisa", comecei, tentando manter a voz firme, apesar do tremor que sentia por dentro. "Por que meu lugar na mesa está marcado como caso de caridade?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o tempo tivesse parado, como se toda a festa ao nosso redor tivesse desaparecido
e restássemos apenas nós dois naquele momento de verdade cruel e dolorosa. Rodrigo desviou o olhar, incapaz de me encarar, e suspirou profundamente, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que sabia que me machucaria profundamente. Mãe, foi ideia da Fernanda e da família dela, disse finalmente, ainda sem conseguir olhar nos meus olhos. Eles acharam que seria melhor você ficar com pessoas do mesmo nível social. Aquelas palavras foram como uma punhalada no meu coração. Mesmo nível social. Como se eu fosse uma pessoa inferior. Como se toda a minha vida de trabalho e dedicação não valesse nada. Como se o amor que dediquei a ele durante todos esses anos fosse algo de menor valor. Mesmo nível social. Rodrigo, eu sou sua mãe. Eu trabalhei dia e noite para você ter tudo isso que tem hoje. Respondi, sentindo a voz falhar e as lágrimas ameaçarem transbordar. Eu sei, mãe, mas agora as coisas são diferentes, ele disse, finalmente me encarando, mas com uma frieza que eu jamais havia visto naqueles olhos que um dia me olharam com tanto amor e admiração. Fernanda vem de uma família tradicional, importante, e eles têm certas expectativas, certos padrões. Você precisa entender que isso não é sobre você, é sobre manter a harmonia familiar. Harmonia familiar. Ele estava falando sobre harmonia familiar enquanto destroçava a nossa própria família com suas palavras cruéis. Estava escolhendo a aprovação de estranhos em detrimento do amor da mãe que o criou sozinha. Expectativas, padrões? Repeti, sentindo uma mistura de dor e indignação crescer dentro de mim. Rodrigo, eu vendi meus poucos bens para pagar sua faculdade. Trabalhei em 3 empregos para que você pudesse ter uma vida melhor. Abri mão dos meus sonhos para realizar os seus. E agora você está me dizendo que eu não estou à altura dos padrões da família da sua esposa. Ele baixou a cabeça, claramente desconfortável, mas não demonstrou nenhum sinal de arrependimento ou reconhecimento do absurdo da situação. Era como se ele tivesse se convencido de que aquilo era normal, de que era aceitável tratar a própria mãe como uma cidadã de segunda classe. Mãe, por favor, não complique as coisas, é só um jantar. Depois de hoje, tudo volta ao normal. Normal. Como se humilhar a própria mãe fosse algo que pudesse ser esquecido depois de algumas horas. Como se nossa relação pudesse simplesmente voltar ao que era antes, depois de ele ter demonstrado tão claramente o que realmente pensava sobre mim. Naquele momento, olhei para meu filho e não reconheci mais o menino que eu havia criado. O homem à minha frente havia se tornado alguém que eu não conhecia. Alguém que se envergonhava da própria origem, da própria história, da própria mãe. Ele havia trocado o amor incondicional que eu lhe ofereci pela aceitação de pessoas que o julgavam pelo sobrenome, pela conta bancária, pelo status social. A dor que senti naquele momento foi indescritível. Era como se tivesse perdido meu filho para sempre, como se ele tivesse morrido e sido substituído por um estranho cruel e insensível. Mas vocês não imaginam a decisão que tomei em seguida. Uma decisão que mudou tudo entre nós para sempre. Sem dizer mais uma palavra, me virei e comecei a caminhar em direção à saída do salão. Cada passo que eu dava parecia ecoar no meu coração como uma despedida silenciosa de tudo que eu havia sonhado para aquele dia. Meus pés, que já doíam pelos sapatos novos, agora carregavam o peso de uma desilusão que eu jamais imaginei que pudesse sentir. Rodrigo me chamou uma vez. Mãe, espera! Mas sua voz soou mais como um reflexo automático do que um pedido genuíno. Eu não parei. Não me virei. Não podia dar a ele a satisfação de me ver chorar, de me ver implorar por um lugar digno na vida dele. Minha dignidade era a única coisa que me restava naquele momento, e eu não ia abrir mão dela. Enquanto caminhava pelo salão, senti os olhares curiosos dos convidados me seguindo. Alguns sussurravam entre si, outros fingiam não ver, mas eu sabia que todos estavam se perguntando quem era aquela mulher que estava saindo no meio da festa. Provavelmente pensavam que eu era alguma funcionária que havia sido dispensada, ou talvez uma convidada que havia passado mal. Jamais imaginariam que eu era a mãe do noivo,
sendo expulsa da própria festa do meu filho. No caminho para a porta, passei pela mesa principal onde estava Fernanda. Ela estava radiante em seu vestido de noiva, conversando animadamente com suas amigas, taças de champanhe nas mãos, rindo de alguma piada íntima. Nossos olhares se cruzaram por um momento que pareceu durar uma eternidade. Naqueles olhos azuis e frios, vi algo que me fez entender que tudo aquilo havia sido cuidadosamente planejado. Não havia surpresa, não havia constrangimento, não havia sequer curiosidade sobre por que a mãe do noivo estava saindo da festa. Havia apenas uma satisfação sutil, quase imperceptível, mas que eu consegui captar naquele breve momento de contato visual. Fernanda queria me humilhar, queria me colocar no meu devido lugar, como ela provavelmente pensava. Queria deixar claro desde o primeiro momento que eu não era bem-vinda na nova vida do meu filho, que eu era um resquício inconveniente de um passado que eles preferiam esquecer. Continuei caminhando, sentindo as pernas tremerem não apenas pelo cansaço, mas pela emoção que estava tentando controlar. Passei pelos garçons que serviam canapés sofisticados, pelos arranjos florais que custavam mais do que meu salário mensal, pelos lustres de cristal que iluminavam uma festa da qual eu havia sido excluída pelo próprio filho. Quando finalmente cheguei à porta do salão, parei por um momento e olhei para trás. Vi Rodrigo conversando novamente com seus amigos, como se nada tivesse acontecido. Vi Fernanda brindando com suas amigas, comemorando não apenas o casamento, mas talvez também a vitória de ter conseguido afastar a sogra indesejada. Vi todos aqueles convidados elegantes, desfrutando de uma festa que deveria ter sido também minha, mas da qual eu havia sido deliberadamente excluída. Saí do clube com a dignidade que me restava, mas por dentro estava completamente destroçada. Lá fora, o porteiro me perguntou se eu precisava de um táxi, e eu acenei que sim. Minha voz havia desaparecido junto com minha capacidade de fingir que estava tudo bem. Enquanto esperava o táxi chegar, não consegui mais segurar as lágrimas. Ali estava eu, no que deveria ser um dos dias mais felizes da minha vida, chorando na calçada como uma intrusa que havia sido descoberta e expulsa de uma festa a qual não pertencia. A ironia era cruel. Eu, que havia dado tudo pela felicidade do meu filho, estava sendo punida exatamente por isso. O táxi chegou e eu entrei em silêncio. O motorista, um senhor de meia idade com um sorriso gentil, perguntou se eu estava bem. Foi só emoção, menti. Casamento do meu filho. Ele sorriu no retrovisor e disse que entendia que casamento de filho sempre deixava as mães emocionadas, se ele soubesse a verdade. Se soubesse que eu não estava chorando de alegria, mas de uma dor profunda e inexplicável que vinha do fato de ter sido rejeitada pelo próprio filho. Se soubesse que aquelas lágrimas eram de uma mãe que havia descoberto que todo o seu amor e dedicação não valiam nada diante do desejo de ascensão social. Durante a viagem de volta para casa, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Pensei nos sacrifícios que fiz, nas noites sem dormir cuidando dele quando estava doente, nos sonhos que abandonei para que ele pudesse realizar os dele. Pensei em todas as vezes que ele me disse que me amava, que era grato por tudo que eu havia feito, que sempre cuidaria de mim quando crescesse. Onde estavam aquelas promessas agora? Onde estava o amor que ele dizia sentir por mim? Como uma pessoa podia mudar tanto assim, a ponto de humilhar a própria mãe para impressionar estranhos? Chegando em casa, tirei aquele vestido azul marinho que havia comprado com tanto carinho e o guardei no fundo do armário. Nunca mais queria vê-lo, porque ele me lembraria para sempre daquele dia terrível. Naquela noite, chorei como não chorava há anos, sentindo que havia perdido meu filho para sempre. Mas vocês não imaginam o que aconteceu nos meses seguintes. A vida tinha algumas surpresas reservadas tanto para mim quanto para Rodrigo. Surpresas que nenhum de nós poderia ter previsto. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Rodrigo não ligou, não mandou mensagem, absolutamente nada. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele no exato momento em que saí daquele salão. O silêncio do meu telefone era ensurdecedor. Cada hora que passava, sem uma ligação dele,
era como uma nova punhalada no meu coração já ferido. Fernanda postou centenas de fotos do casamento nas redes sociais. E eu, masoquista que era, ficava olhando todas elas. Imagens perfeitas de um casamento perfeito, sorrisos radiantes, abraços calorosos com familiares e amigos. Em nenhuma delas eu aparecia, obviamente, já que eu havia saído antes do jantar. Era como se eu nunca tivesse existido na vida do meu filho. Algumas amigas do trabalho perguntaram como havia sido o casamento. Eu simplesmente dizia que foi lindo e mudava de assunto o mais rápido possível. Como explicar que fui humilhada no casamento do próprio filho? Como contar que a pessoa que eu mais amava no mundo havia me rejeitado da forma mais cruel possível? Dona Conceição, minha vizinha do apartamento ao lado, percebeu que algo estava errado. Ela sempre foi uma pessoa observadora, daquelas que notam quando alguém não está bem. Me encontrou no corredor alguns dias depois do casamento e comentou que eu parecia abatida, diferente. Quando ela perguntou sobre a festa, eu não consegui segurar as lágrimas e acabei contando tudo. A indignação dela foi imediata e reconfortante. Beatriz, que absurdo é esse? Como um filho pode fazer isso com a própria mãe? Ela me abraçou ali mesmo no corredor e eu chorei no ombro dela como uma criança perdida. Era a primeira vez desde o casamento que alguém me oferecia um pouco de carinho e compreensão. Passei semanas me questionando se havia feito a coisa certa ao sair da festa. Talvez devesse ter ficado, engolido a humilhação e aproveitado o que restava do casamento. Talvez minha reação tivesse sido exagerada, dramática demais. Talvez eu devesse ter aceitado meu lugar naquela mesa e fingido que estava tudo bem. Mas no fundo do meu coração, sabia que minha dignidade valia mais que isso. Sabia que ficar naquela mesa seria aceitar que eu realmente era um caso de caridade, que meu lugar na vida do meu filho era mesmo secundário, insignificante. E isso eu não podia aceitar. Comecei a fazer terapia para lidar com a dor da rejeição. A psicóloga, uma mulher gentil chamada Duaire, Marina, me ajudou a entender que eu não era responsável pelas escolhas do meu filho, mas que também não precisava aceitar ser desrespeitada. Você deu a ele amor, educação e valores, ela dizia. Se ele escolheu abandonar esses valores, isso diz mais sobre ele do que sobre você. Durante esse período, mergulhei no trabalho como nunca antes. Os plantões no hospital se tornaram meu refúgio, o lugar onde eu me sentia útil e valorizada. Meus colegas de trabalho me respeitavam, os pacientes confiavam em mim, e ali eu lembrava do meu valor como pessoa e profissional. Uma tarde, enquanto cuidava de uma senhora idosa que havia sido internada após uma queda, ela me segurou a mão e disse: "Filha, você tem um coração muito bom. Seus filhos devem ter muito orgulho de você." Eu sorri e agradeci, mas por dentro meu coração se apertou. Se ela soubesse que meu único filho havia me rejeitado da forma mais humilhante possível. Foi nessa época que recebi uma ligação inesperada. Era a Dona Conceição, minha antiga vizinha, que havia se mudado para o interior alguns meses antes do casamento. Ela havia visto as fotos do casamento nas redes sociais através de uma amiga em comum e queria saber como eu estava. Quando contei para ela o que havia acontecido, ela ficou indignada. "Beatriz, você criou esse menino sozinha. Deu a ele tudo o que podia e mais um pouco. Trabalhou feito uma condenada para que ele tivesse uma vida melhor. Se ele não reconhece isso, o problema é dele, não seu." Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Pela primeira vez em semanas, senti que talvez eu não fosse a vilã da história. Talvez eu realmente tivesse feito a coisa certa ao preservar minha dignidade, mesmo que isso significasse perder meu filho. Mas as noites eram as piores. Sozinha no meu apartamento, eu ficava olhando as fotos antigas do Rodrigo espalhadas pela casa. Rodrigo bebê sorrindo no meu colo. Rodrigo criança, orgulhoso com o primeiro dente que caiu. Rodrigo adolescente abraçado comigo no dia da formatura do ensino médio. Rodrigo jovem adulto me agradecendo no dia da formatura da faculdade. Onde estava aquele menino carinhoso? Como ele havia se transformado em alguém capaz de me tratar com tanta crueldade? Será que todo aquele amor que ele demonstrava era falso? Ou será que ele havia mudado tanto que não conseguia mais enxergar o valor do que tínhamos juntos?
3 meses se passaram sem nenhum contato. 3 meses de silêncio absoluto, como se eu tivesse morrido para ele. Eu alternava entre momentos de raiva e momentos de profunda tristeza. Às vezes queria ligar para ele e dizer tudo o que estava sentindo. Outras vezes queria simplesmente esquecer que ele existia. Mas a vida tinha planos diferentes para nós dois. O que aconteceu depois foi algo que nenhum de nós poderia ter previsto e que mudaria completamente o rumo da nossa história. 3 meses depois do casamento, minha vida havia tomado um rumo completamente diferente. Decidi que não ia mais esperar pelo reconhecimento de ninguém, nem mesmo do meu próprio filho. Usei o dinheiro que estava guardando para um possível presente de casamento e me inscrevi em um curso de especialização em enfermagem oncológica. Era algo que sempre quis fazer, mas nunca havia tido coragem de investir em mim mesma. Foi durante esse curso que conheci Helena, uma mulher incrível de 45 anos, que também era mãe solteira e enfermeira. Ela havia criado 2 filhas sozinha e irradiava uma força e independência que eu admirava profundamente. Nos tornamos grandes amigas e ela me apresentou a um grupo de mulheres que se reuniam mensalmente para falar sobre independência feminina, superação e autoestima. Essas reuniões se tornaram fundamentais para minha recuperação emocional. Ouvir histórias de outras mulheres que haviam passado por situações similares me fez perceber que eu não estava sozinha. Havia mães que foram rejeitadas pelos filhos, esposas que foram abandonadas pelos maridos, mulheres que tiveram que reconstruir suas vidas do zero. E todas elas haviam encontrado forças para seguir em frente. 6 meses após o casamento, numa quinta-feira chuvosa de inverno, Rodrigo finalmente ligou. Eu estava saindo do hospital após um plantão particularmente difícil quando vi seu nome na tela do celular. Meu coração disparou, mas dessa vez não era apenas de saudade. Era uma mistura de ansiedade, mágoa e uma curiosidade cautelosa sobre o que ele teria a dizer depois de tanto tempo de silêncio. Sua voz estava diferente, mais humilde, carregada de uma tristeza que eu nunca havia ouvido antes. Ele disse que queria conversar comigo, que sentia minha falta, que precisava me ver. Havia algo em seu tom que me fez perceber que alguma coisa importante havia acontecido em sua vida. Aceitei encontrá-lo em um café neutro, longe tanto da minha casa quanto da dele. Não queria criar expectativas nem para mim, nem para ele. Quando cheguei ao local combinado, vi que ele estava visivelmente abalado. Os olhos estavam inchados, como se tivesse chorado recentemente, e ele havia emagrecido consideravelmente. Quando nos sentamos, ele ficou alguns minutos em silêncio, como se estivesse reunindo coragem para falar. Finalmente, com a voz embargada, ele me contou que Fernanda havia pedido o divórcio apenas 4 meses após o casamento. A razão? Ela alegou que ele não era sofisticado o suficiente para a família dela, que não tinha o refinamento necessário para circular nos ambientes sociais que ela frequentava. A ironia da situação era cruel e perfeita. Fernanda havia feito com ele exatamente o que ele havia feito comigo. O rejeitou por não estar à altura de suas expectativas sociais, por não ter nascido no berço de ouro que ela considerava adequado. Rodrigo havia experimentado na própria pele a dor da rejeição baseada em preconceitos de classe social. "Mãe, eu cometi o maior erro da minha vida", ele disse com lágrimas nos olhos, a voz quebrada pela emoção. "Eu me esqueci de quem eu era, de onde vim, de tudo que você fez por mim. Me deixei levar pela ilusão de que podia comprar aceitação, rejeitando minha própria história. Você pode me perdoar?" Olhei para meu filho e vi novamente o menino que eu havia criado. Mas também vi um homem que havia aprendido uma lição dolorosa sobre valores, lealdade e o verdadeiro significado de família. A dor que eu sentia ainda estava lá, mas junto com ela havia uma compaixão maternal que nunca conseguiria suprimir completamente. "Rodrigo, eu sempre vou te amar, você é meu filho", respondi, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. "Mas respeito é algo que se conquista, não se exige. Você me machucou profundamente, e isso não pode ser simplesmente esquecido porque agora você está sofrendo também." Conversamos por mais de 2 horas naquele café.
Ele me contou sobre como se sentiu perdido após o divórcio, como percebeu que havia trocado relacionamentos genuínos por conexões superficiais baseadas em status. Eu contei sobre minha jornada de reconstrução, sobre como aprendi a valorizar minha própria companhia e a não depender do reconhecimento dos outros para me sentir completa. Hoje, 1 ano depois daquele encontro no café, nossa relação está se reconstruindo aos poucos. Não é mais a mesma de antes, e talvez nunca seja. Rodrigo aprendeu uma lição valiosa sobre valores e lealdade. Mas as cicatrizes da humilhação que sofri ainda estão lá, e provavelmente sempre estarão. Eu aprendi que meu valor não depende do reconhecimento dos outros, nem mesmo do meu próprio filho. Continuo trabalhando como enfermeira, agora com uma especialização que me deu mais confiança e melhores oportunidades profissionais. Tenho um grupo de amigas maravilhosas que conheci durante minha jornada de reconstrução e uma vida que construí com minhas próprias mãos. A experiência no casamento foi dolorosa, mas me ensinou que dignidade não se negocia. Às vezes, sair de cabeça erguida é a única opção que nos resta para preservar nossa autoestima e nosso autorrespeito. Aprendi que o amor verdadeiro não humilha, não diminui, não envergonha. O amor verdadeiro celebra, valoriza e protege. Rodrigo hoje entende o valor do que perdeu quando me rejeitou. Ele aprendeu que família não é sobre status social ou aprovação externa, mas sobre lealdade, respeito e amor incondicional. Nossa relação está sendo reconstruída sobre bases mais sólidas, baseadas no respeito mútuo e não apenas no amor maternal que sempre existiu. E vocês, o que acham dessa história? Já passaram por algo parecido com familiares que os rejeitaram por questões sociais? Como lidariam com uma situação assim? Contem aqui nos comentários suas experiências e opiniões. Não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Deixem seu like se gostaram do vídeo. Compartilhem com quem precisa ouvir essa mensagem de que nossa dignidade vale mais que qualquer humilhação. E ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima e lembrem-se, vocês valem muito mais do que qualquer pessoa que tente fazê-los se sentir pequenos.